Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com as principais personalidades do Ceará, na área empresarial, na área política e na área profissionais, hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa uma figura muito conhecida, muito querida na cidade, um intelectual, um membro da Academia Cearense de Letras, ele que é poeta, jurista, crítico literário, historiador, meu grande amigo Dimas Macedo. Dimas, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Bom, meus cumprimentos, o meu abraço fraterno, e aqui estou para conversar sobre a minha vida, a minha trajetória, sobre a arte, a literatura, a minha formação acadêmica como professor da Universidade Federal do Ceará, né? Ali eu sou professor de Direito Constitucional na graduação e na pós-graduação. Eu queria inicialmente, Dimas, que você fizesse um resumo do seu currículo. Onde você estudou, onde você fez o seu curso primário, ginasial, você se formou, os cursos que você tem. Um histórico, um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Bom, eu iniciei os meus estudos em Lavras da Mangabeira, até onde eu nasci, né? Ali eu cursei o grupo escolar Filgueiras Lima, cursei o Colégio São Vicente Ferrer. Depois que vim para Fortaleza, eu estudei no Colégio da Piedade, o Colégio João Hipólito de Azevedo Sá, passei pelo Liceu do Ceará e ingressei no curso de Direito da Unifor, logo no início de funcionamento desse curso, e lá eu fiz a minha graduação. Depois cursei uma das primeiras turmas do mestrado em Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará, nos idos de 1984. Nessa dimensão da vida em que eu me encontrei profissionalmente, eu me tornei professor de Direito Constitucional. Sempre a minha disciplina, iniciei isso na Unifor, no primeiro concurso do curso de Direito, a lei verificada em março de 1985. Fui chefe do Departamento de Direito, coordenador do curso de Direito da Unifor e depois fiz concurso para professor efetivo de Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará, numa perspectiva de vaga que decorreu da aposentadoria do grande mestre brasileiro e internacional Paulo Bonavides. Eu tive uma oportunidade, né? Eu fui alcançado por essa graça de suceder esse mestre, que foi meu mestre na época em que eu defendi a minha tese de mestrado, e sobre cuja obra de projeção internacional eu escrevi a minha tese de professor livre docente, né? Então, no mundo acadêmico, minha vida passa por esta formação, né? E, além de professor, que é a atividade de Direito Constitucional, que é a atividade que mais me seduz, eu sou também, com muito gosto, professor, procurador do Estado do Ceará, né? Através de concurso. Ali estou há 28 anos de trajetória me dedicando aos interesses do Estado do Ceará, como procurador de defesa fiscal, como procurador de controle disciplinar, como consultor do Estado do Ceará e agora assessorando a Corregedoria Geral da Procuradoria-Geral do Estado. Lugar que me sinto também muito bem, onde desenvolvo um trabalho feito com paixão e com cuidado e com muita correção para que o Estado do Ceará possa ser defendido. Eu me orgulhar permanentemente de defender os interesses públicos do meu Estado, né? E isso marca a minha formação acadêmica.
A terceira coisa que também se destaca na minha formação profissional é a minha dedicação à pesquisa, né? Eu até agora eu sou autor de 10 livros na área do direito constitucional e da filosofia do direito. Área na qual eu tive uma grande acolhida nacional. Né? Os meus livros são editados por grandes editoras do Brasil. Um deles está em 5ª edição. Né? Que beleza, isso. Editoras como a Lume Juris, editora como a Letra Legal, a editora Fórum e a grande editora Malheiros de São Paulo, né? Que é depois da Saraiva, é um dos potenciais de distribuição de livros jurídicos no Brasil. Nesse terreno, eu me sinto muito bem situado, muito bem situado. Um dos meus livros na área de direito constitucional, que é exatamente a minha tese de livre docência, ela também encontra-se publicada em espanhol, né? Beleza. Pela editora da Universidade de Puebla e da Universidade de Buenos Aires, né? E está prestes a sair pela editora da Faculdade de San Marcos, no Peru, né? Beleza, quer dizer que foi editado em espanhol e está sendo a primeira edição foi distribuído em outros países. Espanhol. Essa tese, ela tem uma edição dela em língua portuguesa, que é pela editora Malheiros de São Paulo, 2010, né? Com o título Estado de Direito e Constituição, o pensamento de Paulo Bonavides, né? É um livro de fácil acesso, é um livro que passou por várias reimpressões, né? E é um livro bem acolhido no meio universitário. E o coroamento dessa minha trajetória está num livro publicado em 2015. Em 2015 eu fiz 30 anos ensinando direito constitucional. Beleza. Então eu encontrei uma razão para comemorar, né? E recolhi algumas dessas conferências dos últimos tempos num livro intitulado Direito Constitucional, que saiu pela editora Lume Juris do Rio de Janeiro e está muito bem distribuído o livro, né? Agora, o ponto de maior destaque em edições é para o livro Ensaio de Teoria do Direito, que é um livro também publicado há 30 anos, mas passou por algumas editoras do eixo Rio-São Paulo, e em 2015 ele foi para a 5ª edição, e a 6ª edição está sendo preparada para ser lançada em março do próximo ano. A equipe já está trabalhando nessa edição. Portanto, eu posso me considerar uma pessoa que teve uma felicidade muito grande como jurista no Brasil, né? Isso me levou, Roberto, a ser convidado para ministrar palestras em várias universidades, cursos de pós-graduação de várias universidades do Brasil e também no exterior, né? Que beleza. Você podia citar aí algumas universidades? Eu estive palestrando na Universidade de Puebla, né, no México, estive palestrando na Universidade de San Marcos, no Peru, né, mais antiga universidade da América, né? Antiquíssima essa universidade, né? Ela é de 1585, né? Todo o continente americano é a mais antiga universidade. Ela tem uma forte tradição no campo do direito, isso da cultura peruana, né? Certo. Eles são amantes do direito. Depois eu estive, não nessa ordem cronológica, eu passei pela Universidade de Le Havre, na França. Le Havre é o segundo polo universitário da França, né? Certo, certo. Le Havre é uma cidade de tradição universitária muito forte, cidade bonita, cuja marca principal é de Oscar Niemeyer, o brasileiro. Beleza. Né? Ali se destaca pela sua imponência, não só o centro cultural de Le Havre, mas a parte baixa da cidade, reconstruída por ele, por Lúcio Costa, após a destruição na Segunda Guerra Mundial. Le Havre é uma cidade fascinante, fica no estuário do Sena, ali está o maior porto da Europa, né? Certo. E do outro lado do rio está o local do desembarque do dia D da Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei fascinado
por essa universidade. Depois fiz palestra na Universidade de Salamanca e na Universidade do Porto, né? O último lugar que eu estive foi no Porto, por ocasião do tricentenário de nascimento de Rousseau, né? Eu fui convidado para expor num colóquio internacional sobre os 300 anos de nascimento desse genial cientista político, filósofo do Estado, do direito e da sociedade, principalmente. Então, isso faz parte da minha trajetória como profissional do direito, né? Nesse sentido, a vida tem sido plena para mim, né? Tem sido bem realizada e tudo o que eu fiz nessa área é produto da minha paixão. Tudo que eu faço na vida, eu faço com entrega total, com amor total. Eu não tenho reservas para amar as coisas que eu faço. Por isso é que tudo que você faz é bem feito. Porque tudo que você faz com amor, faz bem feito. Tudo que eu faço com amor. E são as coisas que ficaram bem feitas. No meu caso, ficaram bem feitas, porque essa trajetória de jurista, Roberto, eu vou dizer aqui uma coisa que talvez não seja crível por muitas pessoas. Eu não queria ser jurista, né? Porque não é a minha principal vocação. Não é a minha principal vocação, né? O que eu gosto mesmo é de ser poeta. Poeta. Porque o poeta... Você é um poeta autêntico, né? Eu sou um poeta autêntico, sou um poeta rasgado. Nunca tive receio de esconder a minha palavra, que é borbulhante, né? E nesse plano eu me orgulho profundamente. Por quê? Porque o poeta, ele é produto de uma revelação, de uma entrega, de uma linguagem que é transcendente. Certo. Ninguém escolhe ser poeta, ninguém nasce pequeno, médio ou grande poeta, a gente nasce poeta, né? A gente nasce poeta e vai tendo cuidado de apurar a linguagem, de apurar a língua e de ter consciência de estar ou não dizendo besteira, né? E de publicar, não de forma compulsiva, né? Mas publicar. Aqui eu vou invocar o meu mestre, o maior poeta vivo do país, Ferreira Goulart. Eu me orgulho de ter publicado antologias. Certo. Livros pequenos, poucos poemas, mas livros que me deram uma satisfação muito grande. A minha poesia está testemunhada com uma boa acolhida pela crítica brasileira, né? Não é a crítica só do Ceará, é a crítica do Brasil, né? Eu tive a felicidade de já ter 2 monografias em cursos de pós-graduação sobre a minha obra, do professor Paulo de Tarso Pardal, o nosso grande Pardal, né? Pardal do Cavaquinho, o Pardal da música do Ceará, que é um mestre em literatura brasileira, escreveu sobre a minha obra. E também o Rodrigo Marques, que é professor da Universidade, doutor em literatura, professor da Universidade Estadual, também fez uma monografia sobre a minha obra, ao tempo que frequentava o mestrado em Direito da UFC. E muitos artigos me deixam muito feliz nessa área, né? Às vezes eu leio esses textos de críticos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né? Essas opiniões eu transcrevi aqui desses lugares a que eu me refiro, nesse livro que é chamado Liturgia do Caos, que eu trouxe um exemplar para você. Certo. Né? O livro está fazendo 20 anos e eu estou fazendo 60 anos. Então, eu escolhi esse livro para ser reeditado com a configuração gráfica boa. No plano da poesia, por onde eu entrei no mundo da escritura, eu me sinto à vontade. Eu me sinto totalmente à vontade, né? Eu publiquei o meu primeiro livro, A Distância de Todas as Coisas, eu tinha 21 anos. Hoje eu republicaria esse livro mais uma vez. Eu não preciso mais mexer, consertar, cortar. Essa coisa já fazia parte do meu mundo. Quando eu recebi a poesia, eu já tinha uma formação. Essa formação veio da minha inquietude permanente, né?
Na infância, eu gostava muito de ler a Escritura, né? A Bíblia Sagrada, principalmente as histórias do Velho Testamento, e gostaria de ler o que tinha disponível na minha região, no interior do Ceará, região muito pobre, os folhetos de cordel, né? Certo. E eu parti disso para ver os folhetos de cordel, quer dizer, a partir de um ponto, eu sou neto de um grande poeta popular cearense, Lobo Manso, muito conhecido, citado por Câmara Cascudo, citado por vários pesquisadores da cultura do Ceará, a poesia dele está na antologia do folclore cearense. Então, isso foi marcante, muito marcante para mim. Esse acento da poesia popular e a contraposição com a erudição da Sagrada Escritura. Eram esses os elementos que eu tinha para ler na infância, porque a infância era muito pobre, era muito difícil, as condições de vida eram difíceis em Lavras da Mangabeira, à margem do Rio Salgado, onde eu me criei. Eu nasci num sítio chamado Calabaço, né? A 9 quilômetros da sede de Lavras da Mangabeira, não pertenço à elite social, política de Lavras. Pelo menos a minha família não pertencia a essa elite na época, hoje ascendeu um pouquinho, mas eu me orgulho dessas raízes, né? Eu nasci nas margens, me criei nas margens do Rio Salgado, e esse rio é uma expressão de prazer na minha vida. As águas desse rio, elas representam para mim a intermitência da vida, elas representam a renovação continuada, cada invernada. Foi marcando uma dimensão simbólica na minha vida, né? A necessidade de me reciclar, de me tornar a cada dia uma pessoa muito mais próxima da sua juventude, das suas origens, né? E estar próximo da juventude é a minha equação interior de sobrevivência. Eu sou muito jovem interiormente, né? Não conheço ainda as dimensões da velhice, né? Conheço sim as dimensões da maturidade, mas sou muito jovem, né? Costumo dizer que tenho hoje a idade cronológica da média dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, amo todos os 2 de forma muito apaixonada. Um tem 28 anos, outro tem 31. Quem quiser encontrar a minha idade tem que calcular, né, o meio dessa idade, aí encontrará a juventude que está no meu coração. A minha vida é uma vida feita de intensidade criativa, de alegrias, de dedicação ao próximo, de dedicação à família, né? Sou uma pessoa muito feliz nesse plano, né? Que bom, hein? Tenho um excelente casamento, né? Casamento que me deixa também muito tranquilo, né? Sou casado não com a mãe dos meus filhos, sou casado com o amor que eu encontrei na minha vida, né? Isso é muito forte no meu coração também, é uma marca, né? O poeta, Dimas, tem 8 ou 9 livros de poemas editados, né? Isso é que eu queria saber. Você hoje está com quantos livros já publicados, Dimas? Roberto, no total, você atua em 4 segmentos distintos, né? Exatamente. Mas o que você gosta mesmo é de poema, é de poesia, né? A poesia é o sua meu paixão primeiro maior. lugar. É a minha paixão maior porque é uma coisa que me procura. É uma coisa que está ligada ao mistério, ao sagrado. Ela se revela em mim, né? Ela se revela em mim e ela já se revela já um pouquinho pronta, né? Eu tenho dificuldade de dizer, eu tenho pouco trabalho com a poesia. Ela vem e se instala em mim. O que eu adiciono à minha poesia é a melodia. Minha poesia é melódica. Eu acho que não é à toa que eu tenho 22 poemas musicados, né? Essa musicalidade, ela está na melodia da minha composição literária. Então, juntando as 4 áreas, o jurista, que eu já falei, o poeta. Temos o crítico e ensaísta literário, que esse encontrou uma ressonância na década de 90, até o final da década de 90,
o crítico literário era atuante. Eu passei pelos principais suplementos do país, né? Como o suplemento literário Minas Gerais, o suplemento Prosa e Verso, jornal O Globo, foram locais que editores me convidaram para fazer resenhas, né, de livros, me mandavam um livro e pediam uma opinião. Claro que esse é um dado da minha vida. Eu gosto muito de ser crítico literário, sei que sou muito respeitado no Ceará e no Brasil, né, como crítico literário. Sou mais conhecido do que como poeta. Né? Certo, certo. E a outra dimensão é as pesquisas sobre a formação do Vale do Salgado. Em torno de Lavras da Mangabeira, a sua constituição... É outra grande paixão sua. Né? É outra, essa é desmedida, né? É uma paixão... Você é uma das pessoas que eu conheço que mais tem amor pela sua cidade, né? Onde você nasceu, aquela região de Lavras, né? Lavras é uma cidade velha, muito velha e muito mitológica, né? É uma cidade que fez 200 anos agora em 2016. Foi criada, a única cidade criada na época do Brasil Reino, né? Por uma resolução real de Dom João VI. Certo. Essa é Lavras da Mangabeira, a terra de Dona Fideralina Augusto, né? Personagem emblemática da história política do Nordeste, a coronela, né? A mulher do sexo feminino que se tornou um coronel. Certo. E que mandou na região toda do Cariri, que chegou a mandar invadir uma cidade duas cidades na Paraíba, Cajazeiras e Princesa na Paraíba, que é objeto de um livro que eu terminei de escrever depois de 30 anos de pesquisa, né? Certo. E então, juntando essas 4 dimensões, o historiador, o crítico, ensaísta literário, o poeta e o jurista, eu publiquei 48 livros. 48 livros publicados. Certo. Então, esses livros estão vivos, eles são livros que eu fiz com muito esmero, quando não na primeira edição, na segunda ou na terceira edição, né? Os meus livros têm sido reeditados, muitos deles, mais da metade dos meus livros foram reeditados. E essas reedições eu sempre aprimoro, né? Eu sou muito obcecado pela linguagem clara, linguagem correta. A escolha de cada palavra que eu vou botar num texto de 100 páginas, num livro de 200 páginas, eu escolho, eu vejo cada palavra, o sentido, né? Com a certeza, né, de estudioso da linguística e da cultura clássica, né? Cada palavra tem um único lugar no discurso. Não é o sinônimo da palavra que vai ser empregado num determinado texto. É o sinônimo que é daquele texto, que for adequado, né? Certo. Porque um livro, um texto, como diz Pablo Neruda, muda de lugar, ou uma frase muda de lugar, quando uma palavra chamada rainha se introduz no texto e determina a sua modificação. Certo. Então, tenho muito cuidado com essa área. Eu vou dar um depoimento. Você sabe que eu realizei no ano passado um grande evento para escolher os destaques do direito do Ceará. E um dos destaques foi o professor Paulo Bonavides. E eu senti o amor que a família do Paulo Bonavides, a sua mulher, os seus filhos, tem por você. Né? Você foi considerado um dos alunos mais brilhantes do professor Paulo Bonavides. E ele fez questão de pedir que você escrevesse um texto sobre ele. Você fez um texto lindo sobre o professor Paulo Bonavides, mostrando o carinho que você tinha por ele e que ele tem por você. Né? Isso foi demonstrado pelo depoimento dos filhos e da mulher e dele mesmo. Você está falando uma das grandes emoções da minha vida, né? Eu tenho este mestre numa condição quase filial, né? Eu tenho como se fosse o meu segundo pai, né? Eu sei do carinho que ele tem por você. E ele foi um protetor meu, na proporção em que ele aceitou orientar a minha tese de mestrado, que é sobre a formação constituinte do Brasil, né, a formação constitucional do Brasil, e depois eu sempre procurei imitar Paulo Bonavides, em várias dimensões.
ele é um homem bom, ele é um homem humilde, né? Isso eu aprendi com ele. A possibilidade da gente subir um degrau na vida corresponde à proporção em que você baixa a cabeça diante da humildade, da simplicidade. São instrumentos fundamentais para a conquista. E eu aprendi isso também, em larga medida, com Paulo Bonavides. É o mestre dos mestres, como diz o grande cientista político e filósofo espanhol, né? Pablo Lucas Verdú. Ele é o maestro dos maestros na área dele. Assim pensam os grandes constitucionalistas portugueses, alemães, né, e latino-americanos. Então, me liguei muito, fiz várias viagens internacionais com ele, né? Tenho um afeto muito grande por ele, por Dona Ieda. Hoje ele está lá na altura da sua juventude de 91 anos. Continua sendo uma pessoa simples e brincalhão, né? Ontem eu liguei para ele, ele continua do mesmo jeito, brincalhão, tá? Atualizadíssimo com tudo que está acontecendo no Brasil. E é um amigo muito querido, é de uma dimensão transcendente. Eu aprendi com ele seguindo o que era o meu destino, ser um teórico da dimensão material da Constituição. Tá? Ele ensinou ao Brasil uma coisa que o Brasil não consegue aprender, jurista. É olhar para a dimensão material do direito. Se olha para a dimensão formal, se olha para o recurso, se olha para as protelações, as procrastinações. Se quer resolver o direito no Brasil, nos tribunais, por jogo de recursos, por artimanhas, por esticamentos da legislação até onde ela não pode ir, né? E não se olha para a realidade fundamental do direito, para a sua materialidade. Nesse sentido, eu acompanho o Paulo Bonavides e me sinto muito feliz de ser um seguidor dele, né? Dimas, a gente ouvindo um homem inteligente como você, o tempo passa, né? Mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta rápida para você. Você é um dos mais brilhantes membros da Academia Cearense de Letras. Está chegando a sucessão aí do presidente José Augusto Bezerra, né? Como é que está lá? Já tem algum candidato definido? Eu acredito, pela minha intuição e pela minha escuta, né, que nós teremos um grande candidato, né, a presidente da academia, e entendo que este candidato, pelo que se diz, pelo que se ouve, pelos sopros no coração de cada um, chama-se Ubiratã Aguiar. Que é um grande nome, sem dúvida. Que é um grande nome. Eu acho que ele vai unir a academia e é um homem capaz de suceder a gestão extraordinária de mudança de plano de gestão da academia. Nós devemos a José Augusto Bezerra. Perfeito. Esse homem ficará como um grande gerente da academia. Meu irmão, eu queria agradecer demais a sua presença. Queria só colocar nossas câmeras para a sua despedida. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar neste programa. Agradeço o convite do Roberto Farias, que é uma pessoa que eu quero muito bem, né? E que de repente me surpreende assim, com a pergunta, com o convite para vir aqui. Eu fico feliz, estou feliz, né, em poder dizer alguma coisa que saiu do meu coração e que é parte da minha verdade. Dimas, muito obrigado a você, Muito obrigado, Roberto. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Fizemos com você a entrevista de número 217 da nossa série de entrevistas. Muito obrigado a você, muito obrigado aos telespectadores. E vamos pedir um intervalo de 1 minuto, quando nós voltaremos com a segunda parte do nosso programa de